Então, muito boa noite, sejam bem-vindos, estudantes da doutrina. Vamos então dar início ao nosso estudo. Hoje vamos falar do capítulo número 14, Elucidações de Clarencio. Mas antes de começarmos com a leitura e depois com o estudo, vamos fazer uma prece. E se estiver confortável, pode fechar os olhos. E vamos respirando fundo. Serenando os nossos pensamentos. E elevando os nossos corações ao alto. Vamos agradecer a Deus, ao Meigo Rabi da Galileia, por nos acolherem novamente com o seu amor para mais um estudo, com tanta alegria que enche o nosso coração. Agradecendo pelas bênçãos do dia, pela bênção da paz que nos envolve neste momento. Amado Mestre, junto a Ti nos apresentamos, Senhor, na esperança de mais um convívio salutar entre as duas esferas da vida, para que juntos possamos aprender o verdadeiro sentido de viver. Pois que é Ele, amar. Inspira-nos, Senhor, em pensamentos e palavras, para que saibamos conduzir este momento segundo a vossa vontade, esclarecendo os nossos próprios espíritos, aqueles que nos acompanham e aqueles que mais tarde poderão assistir a este mesmo estudo. Agradecemos aos mentores espirituais e pedimos que possam nos guiar ao verdadeiro entendimento do que este capítulo hoje nos traz para refletir. Que a paz do Senhor encha os nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Bem, muito bem, vamos dar início à leitura. Vamos pedir à nossa irmã Natália que possa ler o capítulo desta noite.
Então, vamos ler o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se ao serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu a bênçãos da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me às intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração, com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelindo a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, diz Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título, para nós, é simplesmente uma ficha.
mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, um médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz, oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troças, mas apresentemente pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes
surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grandiloquente silêncio divino. Maravilha. Obrigada a todos. Aí. Então, muito bem. Boa noite a todos. Estudantes da doutrina, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Nós vimos essa noite que André, nós comentamos na semana passada a questão de o atendimento de Clarencio ser aos pares, e nós vimos que o primeiro intuito do André, quando ele já estava lá ouvindo, quando estava chegando a vez dele, foi, opa, será que eu falo? Será que eu continuo? Que depois do que ele ouviu a irmã falar, né, antes, eu acho que já mudou ali um pouquinho. Nossa, será que eu vou? Como é que vai ser essa conversa? O que foi bem interessante. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês. Eu sou a Jaqueline e aqui comigo nós temos os estudantes da doutrina, o Centro Espírita, Centro de Estudos da Doutrina Espírita Casimiro Cunha. E hoje nós iremos ver o que o irmão Clarencio partilhou conosco. Nós vamos explorar um pouquinho as mensagens, e o que eu vou trazer para vocês hoje serão 3 pontos de observação da conversa entre Clarencio e André, sendo elas a confiança que Deus deposita em nós, as nossas tarefas e as escolhas das nossas profissões e o bem que nós fazemos ao próximo. Muito bem. O nosso Criador, ele nos ama. E ele nos honra tanto que ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos ser livres e escolher se nós queremos amar a ele ou não. E mesmo sabendo que nós somos como as crianças birrentas, que às vezes leva algum tempo a perceber o certo do errado, às vezes nós levamos muito mais tempo do que uma vida pode comportar. E ele, então, nos oferece a oportunidade de voltar novamente e continuar a nossa experiência do começo. Uma página limpa, mas uma página limpa do mesmo livro. E é com isso que ele espera, então, que nós possamos, que nós iremos, então, escolher o certo ao invés do errado. E essa é a filosofia da doutrina espírita. Mas, para muitos, causa uma certa confusão. Muitas pessoas perguntam qual que é o objetivo disso. Eu, particularmente, eu já ouvi uma pessoa dizer, nossa, uma vida de sofrimento não foi suficiente, eu vou ter que voltar para ter viver e, né, ter que passar por tudo outra vez? Então, nós vamos pedir ao nosso professor Kardec que nos explique um pouquinho sobre o objetivo, qual que é o objetivo da nossa reencarnação. Posso ler? Sim, por favor. Então, do Livro dos Espíritos, da pergunta número 132, qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns,
expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, todo o espírito toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Comentário do Allan Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Obrigada, Felipe. Então, o que nós vimos aqui da explicação, né, do Espírito da Verdade é que Deus quer que nós cheguemos à perfeição. E para nós alcançarmos tal nível, nós precisamos desistir e deixar os vícios dos erros carnais. Ele também nos diz que em cada mundo o Espírito tem uma função. Então, quer dizer que neste mundo que nós estamos, certo? A nossa casa terrestre, a nossa função seria de nos aperfeiçoarmos na marcha universal. Nós temos vizinhos em outros planetas, então nós vamos seguindo diferentes missões. Não quer dizer que nas missões que nós temos nesse planeta, nessa terra, nessa morada, seja a mesma missão que em outros lugares. Há de se aprender a ser, eu acredito que há de se aprender a ser o que Deus nos criou para ser. É um aprendizado. Seguindo em frente, nós vamos ver o próximo slide, que é a imortalidade é a essência da vida, que é uma citação, deixa eu pôr aqui um pouquinho mais, aqui, tudo bem. É uma citação do livro Encontro Marcado, que foi psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, aqui nós aprendemos com Kardec a função da vida após a morte, a realidade da misericórdia divina, que nos proporciona a oportunidade de progredir no ato de existir, nos revestindo de acertos e renovação moral para nosso próprio crescimento. Eu trouxe para vocês aqui uma citação de André. André, no início do livro, no prefácio, ele nos deixou essa mensagem, que seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então, ele diz que o simples ato da morte resolveria as coisas que nos afetam numa eternidade. Certo? Todo mundo de acordo? Eu não estou vendo vocês, mas eu acho que todo mundo quietinho, porque está todo mundo concordando. E é por isso que nós podemos reencarnar e reescrever a nossa história. Mas nós, antes de voltarmos para a nossa existência terrena, para recomeçar, nós fazemos planos, nós fazemos promessas aos nossos mentores, a familiares ou a amados, a pessoas que nós amamos.
E nós acreditamos que nós seremos mais obedientes e que aproveitaremos melhor a nossa oportunidade, certo? Certo. Vocês se lembram das promessas que vocês fizeram ou o planejamento que vocês fizeram para chegar até hoje e ser quem vocês são? Mas está gravado. Está gravado. Sim, mas você se lembra o que você planejou? Olha, eu vou reencarnar como Ana. Claro que não. É muito provável que nós nos perguntemos todos, eu acho que não seria só eu, acho que todos nós nos perguntamos, o que eu estou fazendo aqui? O que será que Deus espera de mim? Exato. Se todo mundo tem uma missão, qual que é a minha? É isso. Então, muito bem, meus queridos irmãos, Deus é infinito amor e bondade. E Ele só espera que nós possamos nos amar uns aos outros. E essa é a nossa missão. É de aprender a nos amarmos. Essa é a grande missão de todas, independente de qual seja o trajeto que nós tenhamos que percorrer, o objetivo é o amor verdadeiro. Então, nós iremos passar para uma leitura que é Renovações. Do livro Encontro Marcado, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tema Renovações inevitáveis da vida. Pausar para refletir ou refazer. Nunca estacionar para censurar ou lamentar. Em toda a parte e em qualquer tempo, vermos a vitalidade do universo a exprimir-se incessantemente. Árvores lançam fora de si as folhas inúteis e deitam vergônteas novas. Sementes, lembrando fragmentos cadaverizados da natureza, são confiadas à terra que as fecunda, transfigurando-as com o tempo em gigantes do plano vegetal. Em teu próprio corpo, o princípio da ação constante se manifesta, enquanto te guardas independente na esfera dos próprios pensamentos. Milhões de células trabalham em teu favor. Alimentas-te e não te preocupas com os fenómenos da nutrição. Dormes e múltiplas operações fisiológicas se efetuam em ti, sem que precises tomar disso imediato conhecimento. Queiramos ou não reconhecer a verdade, estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro d'água. Nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, erguidas ao regime da responsabilidade pessoal ante os privilégios da razão. E conquanto existamos e nos movamos em Deus, conforme a feliz assertiva do apóstolo Paulo, somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer, gerando causas e consequências na esfera dos nossos próprios destinos. Daí a necessidade de nos enquadrarmos nos planos do Supremo Pai, quanto à edificação da felicidade de todos, aceitando e abençoando as renovações que se nos façam indispensáveis. Acreditar na força do bem e cooperar com ela na sustentação da harmonia geral é imperativo da lei divina, de cuja execução não nos é lícito desvencilhar. Se, intimados pelas circunstâncias a necessárias alterações na experiência cotidiana, louvemos a divina providência e vejamos como dirigir convenientemente as nossas possibilidades para que se façam melhor com o nosso auxílio na obra do progresso e do aprimoramento,
em nós e fora de nós. Em quaisquer óbices que nos tentem barrar a jornada evolutiva, procuremos a superação deles, através da ação contínua no bem de todos. Comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos, muitas vezes, a mudanças de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com a aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impelirá a desastre, porque se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Obrigada, Ana. Muito bem. Então, meus queridos, busquemos dentro de nós a resposta para essas perguntas. Olhem, vamos olhar ao nosso redor. Ninguém erra de morada. O seu endereço está correto. Existe um motivo para que você tenha nascido exatamente onde você está. E se você tentar se relembrar da missão que nós estávamos a falar, dessa vida, nesse corpo, as respostas estão aí com seu mentor. Entre em sintonia com seu mentor e peça orientação para encontrar a resposta, para encontrar o caminho. Porque todos nós temos um propósito. Todos nós viemos com um propósito. Muito bem, prosseguindo. Nossas tarefas e escolha das profissões. Novamente, nós vamos dar uma perguntadinha ao nosso professor Kardec. O que ele pode nos dizer sobre essa questão da escolha das profissões? Questão número 928 do Livro dos Espíritos. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não advirão do facto de não seguirmos essa vocação? É verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou por avareza, fazem com que seus filhos saiam do caminho traçado pela natureza, comprometendo a sua felicidade. Serão responsabilizados por isso. Dessa forma, acharei justo que o filho de um homem altamente situado no mundo fabricasse tamancos, por exemplo, se para isso tivesse aptidão? Convém não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem as suas necessidades, porque o filho de um homem altamente situado, como dizes, faria tamancos, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida das suas faculdades, se não forem mal aplicadas. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico, etc. Comentário de Allan Kardec. A deslocação dos homens para fora da sua esfera intelectual é certamente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o remédio supremo, para escapar ao que acredita ser uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, nunca teria sido apanhado desprevenido. Muito bem, obrigada. Nós vimos nessa explicação do Espírito da Verdade que, às vezes, a gente se desvia das nossas aptidões por obra ou influência dos nossos pais ou dos que nos educam, certo? E que, às vezes, o mau uso dessas funções pode trazer uma grande decepção, abrindo portas para desvios morais. Correto?
Vocês se lembram que na semana passada nós falamos sobre ouvir a voz do coração? Pois bem, nossas maiores virtudes, nossos dons, nossas aptidões existem e depende de nós a descoberta dessas bênçãos. O que é mais importante vamos lembrar que Clarence, nos ensinos dessa noite, ele disse: toda tarefa no campo das profissões é convite para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Em tudo que fazemos, estamos servindo a Deus. Então, o que isso significa? Você é pedreiro, faxineira, médico, enfermeira, advogado. O seu trabalho, todos os dias, deveria ser um serviço a Deus, acima de todas as coisas. Depois eu vou contar para vocês uma história, se nós tivermos tempo, vocês me lembrem no fim, a história de uma senhora chamada Irena Sandler. Se nós tivermos tempo no final, nós vamos dar uma olhada nisso. Então, eu vou pedir a Mônica só para dar uma lida no... Eu sei que está um pouco cansativo, então é uma leitura menor agora. Não quero ninguém dormindo. Acorda, menina! Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indevidamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocato propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. Obrigada. E, antes de fazer qualquer comentário, eu vou trazer para vocês mais uma leitura. Hoje tem muitas leituras. Mas agora nós vamos trazer uma leitura sobre o mesmo assunto, as vocações e aptidões, mas explicadas pelo nosso mestre. Nós vamos dar uma lidinha na parábola dos talentos. Vocês já ouviram? Já. As parábolas estão em Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao 30. Chama a parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O senhor que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que não havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é um homem
severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que o que tem 10 talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lance este servo inútil para fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Talento, segundo a Bíblia, é uma forma de dizer que é uma medida de peso, como se fosse ouro ou prata, por isso é chamado de talento. Então, na verdade, o que ele estava dando lá era uma prata ou um ouro, que aqui foi traduzido na minha Bíblia, foi traduzido para talento. Na sua Bíblia está certo, nas nossas Bíblias também está talento. Ah, tá. É porque tem tantas traduções que eu não sei, né? Às vezes. Vai ficar estranho. Talento e dinheiro? Como assim? Mas a parábola dos talentos traz a possibilidade de várias reflexões. Eu espero que vocês todos tenham ouvido. Se vocês tiverem dúvida, eu vou mandar para vocês aqui, mas eu quero pedir para vocês se reunirem em grupo. E eu gostaria de que vocês trouxessem a sua inspiração, qual que é a sua percepção sobre essa parábola que Jesus nos deixou. Tá bem? Hoje vai ser grupo Joana e grupo Meimei. Então vamos lá, grupo Joana. Que nessa parábola a gente viu não só os talentos como moeda de troca, mas também como os nossos dons, né? Que a gente não pode deixar os nossos dons parados, a gente tem que movimentar para gerar frutos, né? Como eu falei lá, se a gente não basta a gente só semear, a gente tem que regar para poder colher. Então a gente tem que usar os nossos dons para isso, né? Para colher. E uma coisa também que eu falei ali, que quanto mais você dá, você investe, mais responsabilidades você tem, né? Isso a gente também tem que tomar muito cuidado, né? E cuidar, porque a carga é grande. Mônica, quer colocar alguma coisa a mais? Ótima observação. Os dons dados por Deus são uma dádiva, fazer o bem sem olhar a quem. E é necessário não nos acomodarmos e trabalhar sempre. Mesmo que a nossa profissão, às vezes pensamos, não, eu sou uma simples... eu recolho o lixo da rua, por exemplo, não é? Não há profissões de baixas nem altas. Todos nós somos necessários. Sabe que tem uma história que dizem que o Chico estava na rua e viu um caminhão de lixo passar, e não sei, alguém disse para ele, olha, lá vem o senhor do lixo. E ele disse, não, lá vem o senhor da limpeza. Nós é que somos os senhores do lixo. Muito obrigada ao grupo, obrigada pelas observações. Agora vamos passar para o Meimei. Vamos lá, sou eu. Eu diria, já agora só para acrescentar uma coisa que acabaram aqui de dizer, os senhores que tratam do lixo são os médicos que tratam da verdadeira causa de muitas doenças. Não é? Eu diria que no nosso grupo falámos de muita coisa. Uma delas foi que cada um de nós possui mais ou menos talentos, não é? Consoante o que seja a nossa experiência de vida, e não só desta vida, mas de todas as vidas acumuladas que nós vamos tendo, fomos adquirindo algumas virtudes, e isso são os talentos que Deus nos deu e que nós vamos conseguindo desenvolver. E o segredo está no que é que nós conseguimos fazer com esses três, no que é que nós nos propomos em fazer com esses talentos. Mas ainda assim,
nós vemos nesta parábola toda a bondade e toda a misericórdia de Deus neste sentido, que é, por eu ter menos talentos do que o restante grupo que aqui está, Deus não me vai retirar da vinha de trabalho e vai dizer assim, há este posto de trabalho que só tu e tu mesmo é que o podes conseguir, porque o teu talento é específico para isto, é especial para isto, tu és especial por isto. E depois chegamos a um ponto que é muito importante, que é, se formos analisando algum percurso das nossas vidas, pelo menos desta, em que começámos numa determinada área e hoje estamos a trabalhar numa área totalmente diferente. E o exemplo era uma coisa, estava nas matemáticas e nos números e agora estou nas humanidades. E a pergunta que foi feita foi, e porquê? E porquê? E isto não é, não sei se vocês fixaram numa leitura que fizemos aqui neste estudo, que foi, às vezes o barco encontra tempestades e encontra rochas, e o que é que dizia? Servia para quê? Para mudarmos de rumo. E esse mudar de rumo é o quê? É trabalharmos novas virtudes, é trabalharmos novos talentos, é perceber assim, Deus deu-me este novo talento, então vira à esquerda que agora o teu caminho é no outro lado. E isso é extremamente gratificante nesta parábola e se me permitem, em todas as parábolas de Jesus Cristo, que eu acho que somos muito abençoados com todas as literaturas que existem, mas poderiam desaparecer todas e ficávamos com as palavras do Cristo e temos todos os nossos problemas do nosso dia-a-dia estão resolvidos por elas. E passo. E da mesma leitura que o Felipe está se referindo, as últimas palavras foi a dizer que Deus está no comando desse barco. Essa que é a maravilha. Vocês devem estar todos a se perguntar, já. Nós estávamos falando sobre o capítulo do nosso lar. E nós fizemos todas essas leituras. O que é isso? Se vocês perceberam, desde o começo das nossas leituras e estudos dessa noite, nós vimos sobre a reencarnação, o porquê de nós estarmos aqui, certo? De nós estarmos como nós somos, aonde nós estamos, fazendo o que nós temos, com as providências que nós temos. Depois nós vimos sobre a escolha das profissões e como é que nós escolhemos isso, como é que nós somos levados a escolher isso. É necessidade? É a questão do dinheiro? É porque eu estudei a minha vida toda para isso? Nós temos que descobrir, nós, como pessoas, isso é uma coisa pessoal. Qual é o seu dom? Qual que é o seu amor? O que você ama fazer? Porque se você não está fazendo aquilo que você ama, você está no caminho errado. Mesmo que você tenha um trabalho que te pague milhões durante todos os meses, se você odeia o seu trabalho, e nós falamos sobre o trabalho, vários capítulos, estamos aqui novamente. Eu vou partilhar com vocês, novamente, só uma partezinha do capítulo, que Clarence diz: convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço, dizendo que André foi médico na Terra, que teve as facilidades nos estudos, que os pais generosos, que ele nunca soube o preço de um livro, ou que as despesas que os pais tiveram. E logo depois que ele foi graduado, ele começou, né, a receber os proventos compensadores. Ele não teve dificuldade, porque talvez muitos médicos eles terminam a universidade e ainda têm que lutar para conseguir um consultório, para conseguir uma vaga em um hospital, e André nem isso ele teve dificuldade, porque como as facilidades financeiras que os pais tinham, ele pôde ingressar diretamente no próprio consultório. E antes de eu olhar filme, e era esse o ponto que eu queria trazer para vocês hoje, que nós, às vezes, temos a facilidade, que todos nós fomos para a escola, todos nós tivemos livros, cadernos, lápis, borracha, transporte,
aqui nesse grupo, nós todos tivemos essa enorme riqueza, e existem muitas pessoas lá fora que não podem, que têm que andar quilômetros e quilômetros para poder ir, para chegar na escola, sentar no chão, não ter um professor, não ter um caderno. E nós vemos isso às vezes nas notícias, e às vezes você pode até pensar, mas não é meu filho, não é ninguém que eu conheço, nem é aqui perto, não tem nada que eu possa fazer. Só de você ter a gratidão por aquilo que você tem, já é um começo. E esse é o ponto, de nós podermos ser gratos pelo que nós temos e persistir nos nossos sonhos e ouvir as nossas intuições. Muito bem. Eu quero agradecer a todos vocês pela leitura, que foi realmente, eu não sei se para vocês, mas para mim, pessoalmente, foi uma lavagem na alma. Então, continuando, veremos onde estamos. Vamos continuar. Só mais um pontozinho antes de nós passarmos para a nossa leitura final, e nós iremos falar sobre o bem que nós fazemos ao próximo. Então, nesse capítulo, nós vimos que o esclarecimento de André, de Clarencio, ele, na verdade, ele comunica a André que de 6.000 receituários gratuitos que André ofereceu enquanto médico, não é? 15 pessoas, na verdade, intercederam por ele. 15 pessoas fizeram uma oração em favor de André. 15 pessoas não se esqueceram do bem que André tinha ofertado a ele. E veja que mais de 6.000 pessoas, certo? Mas nós poderíamos parar, bater palmas para essas 15 pessoas e dizer, nossa, muito bem, vocês foram, vocês tiveram uma gratidão, não é? Pelo que vos foi ofertado. Mas, na verdade, essa questão dos mais de 6.000 pacientes, só 15 agradeceram o André, e foram 15 muito importantes, porque ajudaram o André. Eu parei a pensar nos mais de 5.985 que não se deram ao trabalho de agradecer. E aí eu parei para analisar, e essa foi uma reflexão que me veio. Será que nós estamos agradecendo as benesses? Nós estamos agradecendo as bênçãos que nos aparecem diariamente? Será que nós estamos, na verdade, quando chegamos em casa e quando vamos fazer nossa prece e agradecer a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pela saúde, nós agradecemos aquela pessoa que abriu a porta para a gente? Nós agradecemos para o senhor do lixo que recolheu o nosso lixo? Esse foi um ponto que eu quis trazer, pois aí também está o amor ao próximo. A oferta da nossa gratidão por aqueles que nos fazem o bem. Fica a reflexão. E, finalmente, para nós encerrarmos essa noite, eu vou agradecer ao nosso padrinho, ao mentor da nossa casa, o nosso irmão amoroso, que nós tanto amamos, por essa linda mensagem que nós vamos ter agora. Antes de ler essa leitura, eu queria só uma consideração, é que nós estamos no sistema, acionamos o sistema de regeneração e progresso da Terra e da nossa humanidade em si, e devemos aprender agora os valores que nos conduzirão para a marcha regeneradora, para a marcha do progresso. E um desses valores é a gratidão. Nós deveremos aprender a agradecer por tudo, mas nós ainda somos eternos pedintes. Pedimos por tudo. Pedimos quando a chuva, pedimos para a chuva parar.
Quando há sol, pedimos um tempo ameno, um vento fresco. Quando há frio, pedimos o calor. E nós nunca agradecemos as benesses que a providência divina coloca sobre nós. O exemplo das 5.000 e tantas pessoas que não ofertaram a sua gratidão para o livro da vida de André, nesse capítulo, não quer dizer que o benemérito de ter fornecido os atendimentos àquelas pessoas passaram despercebidos aos olhos de Deus. Foram computados, sim, mas do ingrato à ingratidão. Futuramente, ele irá ser conduzido ao vale onde haverá choros e ranger de dentes no final da parábola, né? E então nós devemos praticar o bem sempre. Devemos doar de nós sempre. Foi o que Jesus nos ensinou e o que Jesus nos pede. Mesmo sabendo que a gratidão ainda não está implantada na sociedade nossa. Ela já deu passos largos em alguns corações, mas é necessário que ela alcance mais. Então, vamos do livro Cartas do Evangelho, ditado pelo espírito de Casimiro Cunha, ao médium Francisco Cândido Xavier, o poema que se titula Dá Sempre. Ao pobre que te procure, pedindo um pouco de pão, dá também o sorriso de paz do teu coração. Um sorriso vale muito ao coração sofredor, com expressão de ternura, como migalha de amor. Dá sempre quem pode dar, é rico como ninguém, feliz quem pode espalhar as claridades do bem. Acolhe a todos, aos fracos, aos pobres de alma ferida. Às vezes, quem bate à tua porta foi teu pai numa outra vida. Muito bem, obrigada. Realmente, vamos dar sempre, dar o melhor de nós, todos os dias. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer, enquanto cá estivermos. Eu vou agradecer a vocês pelos minutos de partilha, de aprendizado, e vos convido a nos encontrarmos novamente na próxima semana. Para nosso encerramento, eu vou pedir à minha irmã Natália para fazer a prece, se ela puder. Pedir a todos para que fechem os olhos, respirem fundo, se conectem à tarde de hoje. Quero agradecer, Pai, Deus, muito obrigada por essa tarde de ensinamento, Pai. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de estar reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, para aprender mais de Ti, para aprendermos a ser mais parecidos com Jesus. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, obrigada pela nossa família. Peço que o Senhor continue com a sua presença em nossos lares, Pai. Continue, Senhor, com a sua presença em nossos corações, nos guiando, Senhor, mostrando o caminho que nós devemos seguir conforme a tua vontade. Agradeço também hoje a espiritualidade amiga que aqui se fez presente, convidando-os a estar presente outra vez na próxima semana conosco. Que assim seja. Que assim seja. Um grande beijo no coração de todos vocês. Até a próxima semana.